Obrigado, viu? Obrigado por ter aceito o convite. Obrigado em meu nome, em nome de todo mundo que segue a nossa página, que é interessado em entender um pouco melhor esse conflito, entender um pouco melhor o que é uma guerra, entender um pouco melhor o sofrimento humano envolvido na guerra e quais são os próximos passos, desdobramentos, como que isso pode afetar nós, todos brasileiros, economicamente, e como que a gente deve entender esse conflito e nos posicionar nesse conflito. Obrigado, eu queria te apresentar, antes de passar a palavra para você dar um oi para o pessoal, quero te apresentar. O General Santos Cruz ele tem um longo currículo de serviços ao país, como alguém que serviu no Exército. O brasileiro, em geral, o brasileiro conservador, pelo menos, valoriza muito a hierarquia, os serviços prestados, a contribuição para a pátria, e a gente deve muito para o senhor. Alguém que se formou em engenheiro civil, é general de divisão reformado hoje, tem um extenso currículo. Agora eu queria destacar que ele fala russo, morou na Rússia por 2 anos, foi adjunto militar brasileiro na Rússia e esteve no comando das tropas da ONU no Haiti por 2 anos e 3 meses e depois das tropas da ONU no Congo, a maior missão da ONU por 2 anos e 6 meses, buscando encaminhar soluções para conflitos lá. Então é uma pessoa que entende muito de guerra, de conflito, de sofrimento humano que tudo isso gera. Fez vários trabalhos para a ONU de diferentes modos, integrou o governo aqui no Brasil, prestando diferentes tipos de serviço ao nosso país. E quando a gente postou a live, muita gente achou super legal aprender com o Santos Cruz. Algumas pessoas disseram, mas tem isso, tem aquilo, pessoas que trouxeram para uma análise político-partidária. Agora eu quero dizer o seguinte para você que está nos escutando. Não importa se você é de direita, de esquerda, de cima, de lado, de baixo, não importa qual é a tua visão ideológica ou partidária. A gente está diante de uma pessoa que prestou um imenso serviço à nossa pátria ao longo de toda uma história e alguém que conhece desse assunto e ainda que você discorde de uma posição ou de outra dele, a gente tem muito a aprender com essa pessoa. Ela viveu uma experiência fantástica, aquilo que ela viveu, poucas pessoas viveram na história, poucas pessoas viveram no Brasil, tiveram essa experiência e eu tenho muito a aprender, acredito que você também vai aprender lições valiosas para a tua vida e para entender um pouco melhor o que está acontecendo no mundo. Santos Cruz, obrigado por estar conosco. Eu queria abrir para você dar boas-vindas para o pessoal. E já deixo a primeira pergunta para depois das suas vindas, você começar falando um pouco para nós o que você estudou de guerra, qual a tua experiência nesse assunto, o que você viu ao longo desse tempo. Eu vi um trecho de uma live tua em que você falou que você combateu em cidade e em zona rural. Eu queria entender um pouco melhor essa tua experiência em conflitos e se você esteve lá no campo de batalha mesmo ou você gerenciou a partir de escritórios os conflitos e resolveu problemas. Enfim, queria que você desse para nós uma visão da tua experiência e conhecimento nesse assunto para as pessoas conhecerem um pouco que tipo de informação é que eles vão ter acesso a partir de agora. Mais uma vez, bem-vindo, fica à vontade. Tá bom, muito obrigado aí pelo convite, é uma satisfação poder falar com você e com todos aqueles que estão participando sobre esse aspecto que você comentou de início aí de politização. Só um pequeno comentário antes de começar, é que infelizmente o Brasil está passando por um momento de fanatismo político e uma desunião, né, que às vezes pega até famílias, pega amigos, pega grupo de amigos, companheiros de cursos, etc., que acabam se distanciando por problemas de preferências políticas, que cada um tem direito de ter a sua preferência, né? E não pode perder a capacidade de conversar, de discutir, e ninguém pode ser inimigo por causa de preferência política. Você pode acabar até se separando por questão de deslealdade, de covardia, de falta de princípios, etc. Mas não por questão de preferência política. Quem quiser que tenha a sua preferência e que atue dentro de princípios éticos normais, aí não tem problema nenhum, né? Então, isso aqui não tem conotação política nenhuma, o que eu vou dizer aqui. Esse conflito da Ucrânia, que nas últimas 2 semanas monopolizou, está monopolizando a atenção, ainda mais no momento em que as transmissões são todas online, né, onde todos os ucranianos estão, os russos, todos eles estão com o seu telefone celular, cada soldado tem um telefone celular, mandando imagens para a família, isso aí se multiplicando, né, praticamente on time, né? Então, dá uma outra, cria um outro componente emocional muito forte.
nesse caso aí. E por uma guerra que está acontecendo na Europa, envolvendo uma das grandes potências militares, que é a Rússia. Quando você tem desgraças acontecendo no mundo, na África, né, no Oriente Médio, por aí vai. Mas que você não, como não chega à imagem, o envolvimento emocional é menor. O que acontece? Eu tive a oportunidade de morar na Rússia, então quando você... Aí também fui para a Ucrânia, fui 2 vezes lá para a Ucrânia, conheço a Bielorrússia, conheço a Polônia, Lituânia, Estônia, todo aquele entorno ali da Rússia. Fiquei morando lá 2 anos, entendiam bastante do idioma, então você consegue ver televisão, você consegue ler o jornal, você consegue uma interação com a cultura, né? E eu tinha, posteriormente a isso, eu tinha, antes de ir para a Rússia, eu tinha vivido nos Estados Unidos, onde eu tinha feito um curso de política e estratégia, e aí tem que entender também a posição norte-americana na Europa, né? O pensamento político norte-americano, a influência dos Estados Unidos na Europa e até onde vai a influência dele nesse conflito aí também. E a experiência de ações militares, né? No caso do Haiti, eu fiquei lá 2 anos e 3 meses, o comandante ficou mais tempo lá, o combate em área urbana, com as chamadas street gangs, né? As gangues de rua do Haiti, que chegaram a um ponto de dominar completamente, muito similar ao que a gente tem no Rio de Janeiro, aí, em algumas áreas que estão sob controle de gangues, né? E aí um combate muito intenso, porque eles acreditavam, como eles dominavam ali, não tinha nenhuma presença do Estado ao longo de 5 anos, então eles acharam que podiam defender aquilo ali, né? Classicamente defender o território em área urbana. Então isso aí dá um combate de alta intensidade, dá um choque de alta intensidade, e você tem que tomar cuidado, porque na área urbana existe uma coisa que é o chamado dano colateral, em áreas superpovoadas, áreas pobres, ruas estreitas, casas frágeis, armamento potente. Então, isso aí precisa ter vários cuidados que precisa ter para não acarretar mais sofrimento ainda. E depois, posteriormente, eu já estava até fora do Exército, quando eu fui reconvocado, né? Porque a ONU me convidou para ir para a África comandar a missão da ONU no Congo. E o problema básico era um movimento rebelde muito forte, que foi criado lá, o mais forte na história do Congo, apoiado pelo exterior todo, e que havia cercado a cidade de Goma, que é uma cidade na fronteira do Congo com Ruanda, e uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes, cerca de quase 1,5 milhão, e que estava sob cerco. Imagina uma cidade dessa cercada, muito próximo, um cerco bem apertado, onde os rebeldes poderiam atirar no centro da cidade, porque eles estavam a 6, 7 quilômetros do centro da cidade, tinha um armamento que a 20 quilômetros de alcance, então tinha que empurrar esse pessoal uns 20 quilômetros para trás, ao menos, para não poderem atirar dentro da cidade. E aí não tem jeito, aí aí não tem opção, você tenta dialogar, o diálogo todo já estava esgotado, aí você tem que entrar em combate. É um combate clássico em área aberta, aquilo que você vê no filme, com ataque aéreo, com morteiro, com artilharia, com tudo. Então, infelizmente, depois de 8 dias de combate, nós conseguimos empurrá-los a mais 20, 25 quilômetros para fora. E aí depois teve outros desfechos lá. Isso era uma guerra, então, né? Então, é uma guerra como onde aquela que a morre gente... muita gente. Uhum. Nós estamos falando de centenas de mortos, né? Num combate desse, eu falei assim, numa semana entra em combate, mas no final da semana você tem centenas de mortos. Quando você tem, por exemplo, 400 mortos, você vai ter por baixo uns 1.200, 1.600 feridos. Você tem muito mais gente ferida do que gente morta. Então pode multiplicar por 3 aí com facilidade para você ter uma ideia do número de feridos. Então todo combate é uma irracionalidade muito grande. No momento, quando você está combatendo, você tem que ser bom de combate, você não pode ter medo, você tem que
que ser ágil, você tem que ter força física, você tem que aguentar a falta de sono, você tem que... O problema de explosão, você acostuma com barulho, ainda mais... Eu estou falando de um cara, de uma pessoa profissional, como é o meu caso. Os civis é diferente, os civis é um problema seríssimo, né? Porque para o militar, você, se o estilhaço ou o tiro passou a 1 milímetro do seu rosto, você nem sabe se ele passou, você só escutou o barulho, escutou o chiado, aquele vento né, que ele subiu de estilhaço de granada, mas não pegou em você, você está aqui para contar a história, se pegar em você, acabou. Mas você não tem uma parte do sofrimento que é a falta de logística, a falta de comida, a falta de atendimento. Os civis não, os civis têm isso. Eles dependem ali da agricultura deles, eles dependem do pequeno comércio deles, e os civis todos, quando eles veem que vai ter conflito, eles vêm para trás das suas linhas, né? Eles passam para a retaguarda, eles pegam as coisas que eles podem nas casas, eles vêm para trás. Então você está na elevação aqui, em posição, e você está vendo aquele monte de gente na estrada andando com as coisas ali, carregando o que pode, né? E ao ponto de quando, às vezes o conflito não se concretizava naquele dia, eles voltavam, eles dormiam na retaguarda, no outro dia de manhã eles voltavam, trabalhavam na lavoura ali, pegavam alguma coisa, colhia alguma coisa, aperfeiçoava a plantação, e de tardezinha, lá pelas 3h30, 4 horas da tarde, eles começavam de novo a voltar para passar a noite na nossa retaguarda ali. Então, o pessoal civil sofre muito, né? E com criança e tudo, né? Pessoas de idade, então você tem organizações que ajudam tudo, mas é muito complicado. E você tem cenas muito tristes, assim, porque até na zona rural, quando está em combate, as crianças, elas saem tudo que eu estou falando aqui são coisas de experiência vivida, né? As crianças, elas saem, elas veem, por exemplo, um blindado, um caminhão, soldados ali no topo da elevação, elas saem da casa e elas vão lá ver o veículo blindado, aquilo chama a atenção das crianças, bem na hora que o helicóptero vai atacar, que o avião vai atacar. Então você tem, às vezes, até fatos tristes, assim, até de crianças que morreram quando estavam na posição do grupo militar que estava ali sendo atacado. Por quê? Porque a criança, a curiosidade dela, ela vai ver na zona rural, então, sai correndo, vai andando, sobe o morro. Então, é muito triste isso aí, né? Uma barbaridade o que você assiste. E esse caso lá agora da Ucrânia, eu tive contato com aquela área ali quando eu morei na Rússia em 2001, 2002. Eu fui adido militar em Moscou por 2 anos. E tive a oportunidade. Eu viajei para a Ucrânia 2 vezes. Na primeira vez eu fui de trem até para Kiev, até para ver a paisagem, a plantação, a agricultura, né? Os pequenos vilarejos, como que é a vida no interior da Ucrânia. Kiev é uma cidade maravilhosa, uma cidade muito europeia. Ela vem, né, todo aquele oeste da Ucrânia vem da época do Império Austro-Húngaro, então eles são muito ligados à Europa. Já o leste da Ucrânia já é muito mais ligado à cultura russa, por questão de geografia, formação histórica. Quando você está em Moscou, você é uma das principais avenidas que chega na Praça Vermelha, é a Avenida Tverskaya. Ali, né, tem um grande monumento ao fundador de Moscou, que é um príncipe ucraniano, Dalgaruk, né? Uhum. Então, foram os ucranianos que fundaram Moscou. Moscou é marcada por 7 imensos prédios, construções da época stalinista, e que deixaram Moscou marcada. É de uma suntuosidade, de uma característica especial desses prédios. Um deles é o Hotel Ucrânia, né? Então, para mostrar esses vínculos culturais de relacionamento. As estações de Moscou, estações de metrô de Moscou, quem tem curiosidade aí, coloca no Google depois e vê, são coisas maravilhosas, fantásticas, aí, começaram a ser construídas na década de 30. E uma delas
Kievskaya, em homenagem a Kiev. Uma das estações de trem também, que parte os trens de Moscou ali para o sudoeste, né? Kievski, que é também em homenagem a Kiev. Então, E deixa eu perguntar uma existe... coisa, você falou do sofrimento, eu quero voltar na questão do sofrimento, mas eu queria entender um pouquinho melhor essa relação entre russos e ucranianos. Esse relacionamento aí que eu estou falando é coisa de 1000 anos. Nós estamos falando de 1000 anos, nós não estamos falando de 100 nem 200, estamos falando de 1000. Mas é tipo um Brasil e Argentina, assim, tem uma rivalidade ou tem um sentimento de amizade? Eles viveram aquele holodomor, né? Em que a Rússia, quando teve o regime stalinista, eles tentaram desarticular a burguesia, os produtores, nivelar e desarticularam mesmo os produtores rurais que vendiam e gerou uma grande fome e eles tiraram comida da Ucrânia, gerando milhões de mortos. Como é que ficou essa relação entre russos e ucranianos? É uma relação boa? Tem um ódio? Não tem rivalidade? O que acontece? Esse relacionamento sempre ocorreu ao longo de centenas de anos, vamos falar de 1000 anos aqui. Mas não, vamos voltar 100 anos no tempo aí, na Primeira Guerra Mundial, morreram milhões de russos ali daquela região. Aí depois veio a Revolução Russa, no meio da Primeira Guerra Mundial, né? E também um outro sofrimento, ao mesmo tempo, uma revolução, um movimento interno muito grande, uma guerra interna. Depois vem a formação da União Soviética, com todos aqueles países ali no regime comunista. Na Segunda Guerra Mundial, houve o ataque lá em cima, em São Petersburgo, em Moscou, Stalingrado e Kiev também. A Ucrânia sofreu ali, os alemães cruzaram o rio de Dnieper e tem ali uma praça central ali de Kiev, foram mortos aí, eu não lembro agora, em torno de 25 mil talvez, né? Que foram mortos ali porque chamaram todas as famílias para se cadastrarem, que trouxessem os seus pertences, ali, as suas identificações, etc. Aqueles que eram de judeus, e foram todos fuzilados ali mesmo. Então, barbaridades assim, que esse povo já passou. Tem esse período aí, período da coletivização, né? Onde a fome pegou, não só ucranianos, também russos. O comunismo, quando foi implantar o seu regime, ele desarticulou os meios de produção, né, as cadeias de produção, gerou uma fome imensa, e aí eles não quiseram que os russos passassem fome, eles tiraram o alimento da Ucrânia, deixando mas os ucranianos... só que também os russos também, muita gente morreu. Então, são áreas assim que já vêm passando por situações difíceis, até que em 91 a União Soviética ela se desfaz e os países pegaram sua autonomia. No caso da Ucrânia, a Ucrânia ela tem essa característica da parte leste mais atraída para a Rússia, por questão geográfica e cultural, e a parte oeste é uma parte puramente europeia, porque era do antigo Império Austro-Húngaro, então é puramente europeia. Isso aí, de vez em quando, tem eleições e aí vem um presidente que ganhou mais votos ali, que tem uma linha mais para o lado russo. E, às vezes, um presidente que ganhou mais votos, eleição limpa, mas que ganhou mais votos e é mais ligado à parte europeia. Então, em 2014, tinha um que era mais ligado à parte russa, mas a população fez várias manifestações contra, etc. Ele saiu, né? E agora tem o atual presidente, que tem uma vertente muito ligada à Europa. Isso é normal ali na geografia, ali na formação da Ucrânia. A posição da Ucrânia é uma posição geográfica que fica entre o desenvolvimento europeu e o leste, o lado russo.
Isso aí é uma coisa que precisa ser considerada e que precisaria ter sido considerada ao longo da história. Então, esse conflito, na realidade, ele é a responsabilidade dele é de muitos erros políticos acumulados. Por quê? Depois da Segunda Guerra Mundial, ali em 1949, a guerra terminou em 45, em 49 foi criada a OTAN, sob a liderança dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, com uma influência muito grande na Europa, criou a OTAN para segurar a expansão soviética para o oeste, que já estava na Alemanha. A Alemanha tinha sido dividida ali após a guerra. Só que o Pacto de Varsóvia é de 55. Então, a OTAN é de 1949 e o Pacto de Varsóvia é de 55. Mas quando chega em 1900, então ficou aquela Guerra Fria ali. Só que quando chega em 91, a União Soviética se desfaz. Mas a OTAN ela não refez, ela não estudou uma nova postura política. Ela continuou na sua mesma filosofia de expansão, tentando absorver alguns países. Países esses que antes eram até alguns que antes eram da União Soviética, ali, da influência comunista. Aí fazia parte do Pacto de Varsóvia. Então, se aproximou da Rússia pela participação desses novos membros aí. Então, a OTAN se aproximou. Tem 3 países que têm uma situação muito especial por essas ligações culturais que eu falei. Uma é a Bielorrússia, outra que é um país também que tem uma produtividade agrícola um país muito bonito, foi destruído na Segunda Guerra, reconstruído. A Geórgia, né? A Geórgia, e o outro é a Ucrânia. E esses 3 têm um vínculo assim, muito, muito especial, uma posição muito especial. Em 2008, quando esse assédio para que a Geórgia tivesse acordos militares e fosse muito atraída para a OTAN, deu no que deu. A gente sabe o que aconteceu em 2008, a Abkhazia, a Ossétia do Sul, que tem também uma população muito russa. Hoje a Geórgia domina, o governo da Geórgia tem influência sobre apenas uma parte do país. A Bielorrússia sempre foi fiel nessa ligação aí com a Rússia. A Geórgia ela foi invadida em parte pela Rússia. O que aconteceu ali exatamente? Ali houve em 2008 houve uma invasão ali para consolidar a influência russa na Ossétia do Sul e na Abkhazia, né? E depois teve a Crimeia em 2014. Depois, em 2014, quando o presidente da Ucrânia era um presidente muito ligado à Rússia, que ele foi deposto, a Rússia pegou a Crimeia de volta. Pegou a Crimeia que tinha sido... A ligação era tão grande que a Crimeia ela foi doada para a Ucrânia, foi dada para a Ucrânia pelo Nikita Khrushchev, eu acho, em 59, se eu não me engano. Então, são coisas assim, uma formação que nós não estamos acostumados aqui. Não é nosso estudo. A gente estuda muito a formação das Américas, dos Estados Unidos, a Revolução Americana, a Guerra Civil Americana, a Revolução Francesa. Então, a gente fica mais ou menos aqui nessa faixa. A gente não estuda o que aconteceu no leste europeu. Então, essa situação sensível ali desses países precisa sempre ser considerada. Considerada por quem? Por todo mundo, considerada pela OTAN, pela União Europeia, pela Rússia, pelos próprios políticos locais, no caso da Ucrânia. Todo mundo tem que considerar esse histórico para poder lidar com muita sensibilidade. Né? A Ucrânia é um país muito desenvolvido. Eu tive oportunidade de visitar instalações, eles fabricam aviões, satélites, a agricultura deles já naquela época que eu morei lá, na Rússia, já era uma das mais produtivas do mundo.
O país é quase como uma planície, né? Muito fértil. Uhum. Uhum. Então, tem tecnologia. Então, tem tudo, tem todos esses componentes aí. Agora, essa E, discussão, e, tudo uma, isso e, que uma você... e uma posição sensível, porque ela fica entre a União Europeia, a União Europeia e a Rússia. Uhum. Então, tem que considerar isso daí. Né? Você não pode justificar de maneira nenhuma, não pode justificar uma invasão É isso e que eu ia uma guerra. perguntar para você. Isso que eu ia perguntar para você. Tudo isso que você está falando explica a Não, invasão, mas não isso é, justifica, né? isso é para você entender, e tem que entender até para ver como que vai arrumar uma solução. Uhum. Tem que entender até para conseguir raciocinar com as negociações de paz. Então Uhum. tem que Entender os entender a interesses, sensibilidade. né? O que está envolvido, né? A questão da Agora, ligação histórica, agora cultural. não se pode justificar. Chegou nesse ponto por falta de. O que nós estamos assistindo é o resultado de incompetência política, né, ao longo do tempo, de muita Uhum. gente, não é só dos governantes atuais. Incompetência política e um ato de injustiça, né? Porque tudo isso explica, mas não justifica. Não, Ainda de que... maneira nenhuma. Né? Você não pode justificar isso. Você não Você pode consegue explicar justificar um uma. pouco para a gente por que essa invasão é uma injustiça? O que ela está violando? O que ela fez errado? Eu queria ouvir de você com base... Do ponto de vista, vamos dizer assim, legal, qualquer país tem o seu direito de autodeterminação. Você quer ser da União Europeia, você vai lá, assina e pronto, você é membro da União Europeia. Se ela for convidada, se passar lá na aprovação do Conselho da União Europeia. Né? Mas é tudo muito teórico. Assim como é teórico que me perguntaram hoje se existem regras para a guerra, existe. Existe a Convenção de Genebra, né? Que eu acho de 49, se eu não me engano, 1949, 1950, e tem mais alguns protocolos adicionais que adicionaram na Convenção de Genebra. Sim, mas é uma Convenção de Genebra, uma tentativa de você ter um mínimo de raciocínio no meio da irracionalidade da guerra. Então, é muito difícil então, tudo isso aí é do ponto de vista teórico, né? Porque você tem que considerar o seu vizinho, você tem que considerar a história, você tem que considerar um monte de coisa para você ter sensibilidade política. Uhum. A sensibilidade política que te faz juntar tudo isso nas decisões. Então, se for para o lado legal, está tudo errado. Né? Se for para o lado legal, não tem amparo legal, você não pode amparar legalmente uma invasão dessas, um massacre, porque é um conflito entre duas forças muito desniveladas. Uhum. Agora, quando você vai a antiga Stalingrado, né? Hoje é Volgograd, foi um show de heroísmo, né? Porque na época, 1900 ali, quando foi invadida a Rússia pelos alemães, a Rússia naquela época não tinha condição nenhuma de enfrentar a Alemanha, que tinha se preparado para a guerra. E ela conseguiu se aguentar. Você chega em Stalingrado, da estação de trem até o porto na beira do rio Volga, são 900 metros, e foi nessa faixa de 900 metros que eles aguentaram, ali os alemães nunca chegaram lá no porto a 900 metros dali. Então, foi o quê? Foi na base do heroísmo. Até filmes, tem vários filmes. O que está acontecendo agora na Ucrânia? Acontecendo na Ucrânia também há um heroísmo que eu acredito que está sendo a razão da Rússia não está tendo o sucesso que talvez esperado nessa invasão. Uhum. Na parte tática, na parte estratégica, sem dúvida nenhuma, para eles era negócio politicamente uma ação muito rápida. Deixa eu te fazer uma pergunta em cima disso. Porque é a mesma pergunta que eu fiz para o Reni, que é a pergunta que eu vejo... Eu fiz uma live com o Reni também, alguém que entende relações internacionais, com formação no exterior sobre a guerra, e eu fiz para ele a pergunta que eu considero a pergunta mais difícil que eu vi ao longo dessas semanas, mais difícil de responder, e eu queria colocar para você também ouvir a sua opinião. A gente vê, por exemplo, o presidente Zelensky da Ucrânia convocando todo mundo para ir lutar, até o último homem, até a última munição,
Agora, a gente sabe que existe uma desproporção imensa de força entre Ucrânia e Rússia. Não tem como competir em termos de exército, de armamento, de munição, de preparação bélica, e sem falar nem das armas nucleares. E então, quando existe essa convocação para a guerra, e quando o Zelensky estimula todo mundo, ir até o último homem, a última munição, o que seria o mais certo a fazer? E quando ele faz essa convocação, isso inspira na gente patriotismo, dá vontade de a gente pegar uma arma e ir lá, se juntar, porque a gente inspirou amor pelo nosso país, o amor pelas pessoas ao redor, o amor pela pátria. Agora, eu vi algumas pessoas questionando, não, mas será que não era melhor, para salvar mais vidas, se render? Só que você também não sabe o que vai acontecer se render, se a Rússia vai anexar, se vai ter violência, se vai ter cerceamento de liberdade, você não sabe até que ponto ela vai, né? Tem uma zona de incerteza, né? O que seria o certo a fazer? Se dá para a gente falar em certo nessa situação, o que seria o melhor a fazer? Seria seguir lutando, ainda que isso seja um ato de heroísmo, ainda que isso gere sofrimento, ainda que ainda que exista essa grande desproporção, ou se render? Qual que é a sua opinião, Santos Cruz? Olha, a minha opinião é de que você precisa resistir. Você não pode... É muito difícil dizer o que é certo, o que é o melhor, né? E quando que isso aí deve acontecer, né? Em que momento que isso aí deve acontecer? Você vê na Segunda Guerra Mundial, o Japão ele só se rendeu depois da segunda bomba atômica, né? Nagasaki. A primeira foi em Hiroshima, a segunda foi em Nagasaki, e aí ele assinou a rendição. A famosa, tem a fotografia lá do almirante assinando a rendição a bordo de um navio americano, etc. Então, mas ele lutou até um certo ponto, certo ou errado, não vamos entrar no mérito aqui, qual é o lado que estava certo, qual é o lado que estava errado. Mas o país ele tem um desejo de liberdade, ele tem ele tem o seu sentimento de nacionalidade e ele vai resistir a uma invasão, porque a rendição incondicional sem lutar é inaceitável, né? Os ucranianos estão motivados, né? Eles estão motivados, mesmo lutando contra um exército muito superior, eles estão motivados pela postura do presidente. Eu até fiz uma crítica aqui que a Rússia, Ucrânia, União Europeia, Estados Unidos, ao longo da história, não estou nem falando dos governantes de agora, mas todos cometeram erros, às vezes de falta de análise ou de falta de bolar uma nova conduta política, mas ele também pode cometer um ou outro erro político, política interna ou de visão de mundo europeu, mas ele conseguiu motivar a Ucrânia por uma resistência heróica. Quando eu dei o exemplo de Stalingrado, é uma página de heroísmo só, é 100% heroísmo do início ao fim. E ali na Ucrânia está sendo a mesma coisa. Eu não tenho dúvida nenhuma que depois nós vamos ter os relatos de coisas fantásticas de heroísmo do povo da Ucrânia. Você vê que já está com 15 dias, não conseguiram entrar em Kiev, da fronteira da Bielorrússia até Kiev dá menos de 200 quilômetros. Menos de 200 quilômetros não é nada. E contra toda a expectativa, né? Porque eu acho que eu vi um comentário, talvez até seu, no segundo dia de guerra, dizendo, olha, eles já avançaram muito, está sendo algo assim avassalador, é previsível que eles possam entrar em Kiev nessa semana ainda e até agora, ou seja... Militarmente e politicamente interessava uma ação rápida. Uhum. E está tudo parado. Tem um comboio de veículos, né, pesados, que as fotografias estão aí na mídia, que está parado faz 5 dias, parado no mesmo local. Isso aí, em termos táticos, é um alvo fixo. E o veículo blindado parado na estrada é um alvo fácil para aviação, artilharia, alvo fácil hoje para drones, né, que hoje você ataca com drones. Então, você percebe que isso aí é porque tem resistência. Ou resistência na frente, ou resistência no fundo, no apoio logístico. Porque esses veículos todos pesados que a gente está vendo, eles consomem uma fábula de combustível.
Os nossos carros, a gente calcula assim, ele faz 12 quilômetros com 1 litro. Aquele tipo de veículo é o contrário, com quantos litros ele faz 1 quilômetro. Uhum. Então, você tem que vir com um comboio, com uma logística de combustível, além das outras logísticas, né, de medicamentos, de alimentação, de água, etc. Você tem que ter uma logística de combustível, de manutenção fantástica. E se você, às vezes não interessa você nem pegar o blindado, interessa você pegar o caminhão de combustível, porque o blindado, pelo alto consumo dele, para logo ali na frente. Nós estamos falando de veículos de 30, 40, 50 toneladas. Uhum. Então, não está saindo com a rapidez que interessaria politicamente. Agora, Você isso viu falando em termos do descompasso, né, militar, a solução que todos nós esperamos, eu vi o senhor também comentar, isso é uma solução negociada, de que é que os países entrem em um acordo. Agora, para você conseguir negociar, e aqui entra um conceito básico de negociação nessa discussão, você sempre consegue algo considerando as alternativas que você tem à disposição, né? Os ucranianos vão conseguir algo melhor da Rússia, algo mais justo para eles, diante dessa invasão injusta, se a Rússia perceber que a guerra não é a melhor solução para ela, que ela não vai conseguir o que ela quer, pelo menos não vai conseguir rapidamente, não vai conseguir facilmente, que ela está sofrendo sanções enquanto isso, tudo isso faz com que a alternativa da solução negociada para os russos se torne mais atrativa. Agora só se torna mais atrativa porque tem resistência, porque tem sanção econômica. Isso acaba sendo, dentro da ótica que você colocou, algo absolutamente essencial para eles conseguirem uma solução melhor para a Ucrânia, né? todo mundo quer negociar, qualquer um quer negociar em vantagem na mesa de negociação. Uhum. É interessante se negociar na mesa, mas com vantagem no terreno. Então, você vê que quando começaram as negociações, os russos intensificaram muito os ataques, né? Exatamente para tentar negociar em vantagem, né? E fazer o outro negociar sob pressão, né? Então, esse jogo aí entre o que está acontecendo no terreno e o que está acontecendo na volta da mesa de negociação. Agora, como talvez eles não tenham tido a velocidade, a impulsão esperada nas ações, também deram chance não só aos ucranianos de se estruturarem melhor para essa defesa, mesmo perdendo civis, aí um absurdo que nós estamos assistindo, mas também a comunidade internacional começou a fazer impor as suas sanções e aperfeiçoar as sanções. Porque começa a dar tempo do aperfeiçoamento das sanções, porque você corta o sistema, por exemplo, de compensação bancária internacional. Você corta aquele sistema ali, mas existem outras válvulas de escape, né? Aí você vai fechando essas válvulas de escape, você vai dando tempo para que tudo comece também a ir contra você. Então, por isso que a perda de rapidez da Rússia, você vê que agora a conversa já existe, dos dois lados já existe alguma luz, né? A Ucrânia talvez aí mantenha aberta essa possibilidade de participação na OTAN, quer dizer, dá para discutir de não participar, mas não abre mão da Crimeia, de reconhecer a Crimeia, mas ela pode reconhecer lá as províncias assim, que se consideram independentes. Então, já começa a ter uma luz, a conversa começa a ter um pouco mais de substância para se chegar, ao menos hoje o dia hoje terminou com um pouco mais de esperança. As primeiras negociações não é com gente do primeiro nível, são com negociadores já do segundo nível de governo. Agora já está no primeiro nível, já os ministros de Relações Exteriores já chegou no nível ministerial. Então, vai evoluindo, porque também não interessa para a Rússia prolongar já disse que não vai fazer uma política de ocupação. Então, já começa a ter uma luz. Mas a pergunta inicial, que foi se você tem que lutar, tem que lutar. A história dos povos ela é feita de luta, de heroísmo. O problema é que os militares são treinados para isso. Então,
já é a profissão, todos os países têm as suas forças armadas, são elementos que são profissionais, sabem que se tiver um conflito vão ter que ir. Agora, não se admite de maneira nenhuma, do ponto de vista de tragédia, do ponto de vista de dimensão humana dos conflitos, você assistir a população civil sofrendo o que está sofrendo. Né? Santo Cruz, às vezes eu tento imaginar o que que passa, como que as pessoas que estão num conflito desses, elas se sentem. Eu viajei pro México em 2018, fui sair em férias ao longo da Lava Jato, digamos, Lava Jato era um terremoto aqui, né, na nossa vida, na política do país, né, revelando corrupção um dia depois do outro, e fui pro México para descansar um pouco, e lá eu vivi o terremoto que aconteceu no México em 2018, que bateu mais de 6 na escala Richter, e depois do terremoto, que sacode tudo, você não sabe se vai desabar a casa, você passa uma tensão, um momento ali de extremo de medo, depois acontece uma série de tremores secundários. E ao longo das outras 24 horas, cada pouco tremia, só que tremia menos. Só que você não sabia se ia tremer menos, e de repente não veio um tremor maior e vai derrubar tudo. Então você nem dorme. Eu deitava com a roupa, com o calçado, e toda vez que dava um tremorzinho, eu começava a sair correndo para sair daquela casa. E passei momentos assim de alta tensão, de receio, né? Você fica estressado. Agora, isso é muito pouco ainda Alô? perto do que... Oi, desculpa, voltou? Isso é muito Voltou. pouco perto do que eles estão vivendo lá. Eles estão vivendo uma tensão muito maior, eles devem sentir fumaça no ar, eles devem ter medo não só de morrer com uma bomba, com um míssil que caia na casa, um tiro quando eles estão atravessando a rua, mas eles devem ter medo de falta de alimento, o que eu vou fazer no futuro, será que um dia a vida vai voltar, eu vou voltar a ter renda? A pessoa não deve saber se ela vai ter comida para comer, água para beber uma semana depois. Queria que você descrevesse um pouco o que você viu da sua experiência de guerra, como que essas pessoas estão vivendo hoje. Olha, você tem um nível de reações nesse nível de violência, né? Uma coisa é profissional. Eu participei, no caso do Haiti, no caso do Congo, eu participei como um profissional militar, no meio de profissionais militares, né? Só que você está ali junto com a população civil, você vê a população civil, né? Você vê os rapazes, né, até menores de idade, que são chamados child soldiers, né, as crianças soldados famosos na África, que são recrutados naquelas vilas, são praticamente sequestrados pelos grupos rebeldes. Então, você vê o sofrimento ali das pessoas, você vê, na hora de conflito, você vê as pessoas chegar num local, teve um ataque, aí você vai lá, estou falando coisa da minha vida profissional, você chega lá, você encontra soldados mortos, né, bem jovens mesmo, pessoal de 18, 19 anos, né, mortos, desfigurados, né, às vezes mutilados, às vezes pela explosão, tudo isso. Aí você vê os outros rapazes lá cavando para enterrar ali mesmo, né? Então, você assiste tudo aquilo, você tem gente ferida, mas você tem uma tempestade, né? Você recebe informação, olha, foram atacados, tem 5, 6 feridos. Só que você tem uma tempestade, você não consegue ir lá com os helicópteros agora, porque tem uma tempestade, eles vão ter que ficar a noite inteira esperando para o helicóptero ir amanhã de manhã. Quando você chega lá de manhã, 2 ou 3 não aguentaram durante a noite e morreram. Então, você vai vendo tudo isso, né? E você vê as famílias que vêm conversar com você, né? Eu perdi militares que estavam comigo, que eu comandava, que eram da Tanzânia. Eu fui à Tanzânia para falar com as famílias deles. Cheguei lá, a esposa de um dos militares estava grávida, né? Então, você sabe, você não tem o que fazer. Você vai cumprimentar, você vai falar, você vai agradecer, mas vai agradecer para uma moça grávida que ficou viúva do marido antes de ter o primeiro filho.
Então, aquilo que eu falei das crianças que se aproximam das colunas militares, porque o material, aquele movimento todo, aquela novidade toda na zona rural, bem na hora que um helicóptero vai atacar, e aí as famílias vêm com a criança morta para reclamar para você o que você pode fazer. Então, você sofre todos os dias. Você achar que você foi vitorioso, que você saiu vitorioso, você não tem vitória nenhuma. Né? Eu tive sucesso nas minhas operações, nas minhas ações, mas isso aí não tem sensação de vitória, não. Então, é completamente diferente. Né? Eu vi uma frase sua que me impactou muito. Você disse assim, eu vejo muita gente fazendo análise de geopolítica, de movimentos estratégicos. Peraí, mas minha gente, o que está no terreno são homens, mulheres, crianças, né? Tem a dimensão humana do conflito. Você fala, eu sempre fui para frente, eu sempre fiquei na linha de frente. Até porque no combate urbano você não vê quase nada, as coisas estão acontecendo na rua de trás aqui e você não está vendo. Então você tem que ficar bem na linha de frente, ocupando os prédios um pouco mais altos para ter um mínimo de observação. Mas a observação é naquela rua que você está vendo, de trás você já não vê. Então eu sempre fiquei na linha de frente, né? No ambiente também aberto, né? Que não em combate convencional, também, eu sempre gostei por característica pessoal, mas aí é característica minha, de ficar lá na linha de frente. E aí é só o acaso matemático que não mata você. Porque num cálculo, por exemplo, numa semana de 5.000 granadas que são jogadas, foguetes, etc., se não cair na sua cabeça é uma questão de coincidência matemática. Só isso. Né? E você vê a população, mas você vê também na população coisas heróicas. Né? No meio do combate daqueles, de repente aparece uma motocicleta. Por quê? Um civil que devia estar atrás de uma elevação, ele viu um soldado cair, ferido, de repente, no meio daquela fuzilaria total de foguetes e granadas caindo, me cruza uma moto, uma estradinha que se tinha assim na frente das elevações, bem no meio da área de conflito. O cara foi de moto, pegou um soldado, botou o soldado em cima da moto e trouxe de volta. Então você vê coisas assim, você vê coisas tristes, coisas heróicas, com o combate, né? Os conflitos assim, eles têm de tudo, né? E também você vê gente apavorada, e não só civis, às vezes você vê militares também que entram quase em pânico, ou ficam imobilizados ali pelo momento que está vivendo. A guerra, o conflito, o combate de alta intensidade é muito triste, né? Você vê uma pessoa, se você recebe informação de que uma pessoa foi ferida, você desce correndo lá para ir lá ver, para tentar ajudar. Você chega lá, a pessoa não tem nada, você olha, não tem nada, mas recebeu um ferimento numa zona, numa artéria, por exemplo, e você não tem o que fazer. Sabe? Uhum. E quando você vai tomar alguma, já no nível de decisão, agora eu estou falando do nível de decisão, quando você vai tomar uma decisão de realmente usar uma força muito forte para resolver o problema, você sabe que vai acontecer baixa do outro lado e do seu. Né? Uhum. E você é o responsável pela decisão. Então, você reza pelos dois lados, pela rapaziada dos dois lados. A não ser que você seja um sujeito deformado para achar para ter ódio do seu oponente. Só se você for deformado para ter ódio do seu oponente. Você, na realidade, você reza pelos dois lados. Eu vi uma frase sua que me chamou a atenção numa entrevista que você deu, em que você falava assim, você nunca se acostuma com o sofrimento humano.
você nunca se acostuma com o sofrimento humano. Esse sofrimento humano que nos leva a nos posicionar nessa guerra contra a injustiça, contra uma invasão gratuita, não provocada, que viola as leis internacionais. É o sofrimento humano que nos leva a nos posicionar contra a corrupção, que desvia o dinheiro que devia tratar e evitar catástrofes como Petrópolis, que devia evitar mortes nas estradas paranaenses, que devia evitar que as crianças comessem biscoito e leite aguado no almoço da escola, porque o dinheiro foi desviado num cartel que desviou mais de R$ 1 bilhão. Então, essa tua perspectiva do sofrimento humano é algo que É a me tocou dimensão muito. humana das coisas. Você Uhum. não pode, você não pode avaliar um conflito desse. Ah, não, morreram só 300, outros morreram 5 mil. O problema não é de número, o problema é que aqueles 300 ali são 300 pessoas. Uhum. Aqueles 5 mil são 5 mil pessoas, crianças, mulheres, né? Assim, e é isso que eu Homens. estava falando no começo. Essa é uma questão que É, não é ideológica, essa é uma questão humanitária. E essa guerra ainda ela vai afetar todos nós, vai afetar os brasileiros. Então, o que eu falei no começo, alguém pode até discordar ideologicamente de uma posição que o general Santos Cruz tomou em algum momento, mas a gente tem que respeitar pelo serviço que ele prestou ao Brasil em várias missões e ao mundo. A gente tem que respeitar pelo serviço heróico que ele prestou em linha de frente, correndo risco de vida. A gente tem que respeitar pelo conhecimento que ele tem, pelo que ele pode contribuir a partir da experiência e do conhecimento dele para a gente entender esse problema, a gente se posicionar, a gente se colocar, entender melhor a realidade. E eu queria perguntar, Santos Cruz, um pouco para você sobre qual é o impacto no Brasil desse conflito. Como você vê que isso afeta o Brasil? Os brasileiros, a economia? O Brasil, o primeiro impacto é da área econômica, né? Para qualquer país, o Brasil também na área econômica. Aqueles que têm negócios de importação e de exportação, com aqueles países que estão em conflito ou com países que são afetados pelo conflito, já tem prejuízo, né? Já tem o contrato que deixa de funcionar como estava funcionando. O caso de algumas exportações que o Brasil faz para a Ucrânia, para a Rússia, de produtos de commodities, né, que o Brasil também exporta, aí, amendoim e outras coisas. Né? A importação do Brasil de fertilizantes, de outros produtos também, até dos produtos normais, aí, da vodka, seja lá do que for. Né? Todos os contratos de exportação eles acabam sendo afetados. E de exportação. Então, primeiro na economia. Segundo, porque a Rússia é um dos grandes produtores do mundo de gás e petróleo. A gente ouve muito os países árabes, que são os exportadores e tudo, mas os dois maiores são Estados Unidos e Rússia. Claro que eles também têm um consumo altíssimo, né? Mas são grandes exportadores. Está aí o Brasil hoje com uma expectativa de amanhã que subiu o combustível por conta disso daí. Então todo mundo acaba sofrendo. Uma outra coisa que apareceu de maneira muito nítida é o nosso descuido, né, com a parte estratégica, com a política industrial, etc. A nossa dependência de importação de insumos para fertilizantes. Isso aí por conta de quê? Às vezes é por conta de acomodação, né? Está tudo funcionando bem, o fluxo está funcionando, compro o produto chega no dia, já está na composição de preço, eu produzo, eu exporto, eu ganho dinheiro, a conta já está toda arrumadinha, né? Mas aí, de repente, você descobre que você é dependente exatamente daquele produto lá e que você não se preparou para diminuir essa dependência. Não se preparou por quê? Não se preparou por, talvez, comodidade e um defeito nosso que a gente precisa reconhecer, que é a nossa dificuldade de fazer um planejamento estratégico, de ter uma política industrial e manter isso daí. E ainda, quando passa de governo para governo, manter aquilo ali. Obra não, você faz o canal do São Francisco, não tem jeito, ela pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas a obra vai ter que tocar para frente. Mas política, não. Política, se você não prestar atenção, ela vai morrendo. O empresário, ele se ajeita no contrato que der, depende de governo, mas numa hora dessas, então nós estamos vendo a nossa comodidade e a nossa falta de um
uma política de longo prazo, uma política industrial, uma política para não ficar tão dependente, ou diversificar mais os fornecedores, para não ficar na mão de um fornecedor só, ou muito na mão de um ou dois fornecedores. O Brasil agora vai ter que se mexer, né? E até nas políticas internas aqui de estimular a produção de determinados produtos, para não ficar tão dependente assim. Então é bom que vai mexer com a nossa atenção aí na parte estratégica. E eu vi um comentário seu dizendo assim, a gente não tem que deixar de fazer comércio com a Rússia, importar o que precisa ser importado. Você podia explicar um pouco melhor essa sua visão? O que acontece? Uma coisa é você condenar a invasão, é você não aceitar que há soluções através de uma invasão, da guerra, etc. E a outra coisa é você cortar os vínculos comerciais, né? No caso aí da Rússia, os nossos principais itens estão na área de fertilizantes. Você pode manter os contratos, dizer que vai manter os contratos, que não pretende romper os contratos. Claro que você não vai receber a carga agora porque tem dificuldade de transporte, né, para empresas de navegação, etc. Você pode não participar das sanções, o Brasil não tem tanta estrutura para entrar nesse jogo de sanções internacionais, mas não pode aprovar, mas tem que desaprovar abertamente o conflito. Achei muito bacana você falando assim, a questão não é a gente se aliar com o país A ou com o país B, a questão não é essa, é a gente se aliar com princípios, com o que é certo, com as regras internacionais, com a autodeterminação dos povos. Uma outra coisa que o Brasil precisa prestar atenção é que ele tem a maioria dos parceiros brasileiros estão aqui no mundo ocidental mesmo. Tem a China, né, que é muito forte no comércio, mas você tem um comércio com a União Europeia, com os Estados Unidos, com os países vizinhos, etc. E você tem algumas sanções internacionais que podem afetar a sua política, como é o caso das sanções na área financeira, de investimentos, de trânsito financeiro de recursos que vêm de algumas empresas ou de algumas pessoas da Rússia que está havendo isso aí tudo tem que tratar com muita sensibilidade, porque você faz parte de também e principalmente de vínculos com parceiros que estão nesse jogo de sanções. Então é uma situação muito delicada isso aí para a diplomacia e para o governo. Mas e aí vem uma discrepância no nosso governo. Porque o Itamaraty começou com um discurso um pouquinho fraco, né? Na primeira não foi muito definido, mas depois firmou um bom discurso na área internacional. Hoje o discurso está perfeitamente alinhado com os países ocidentais. Mas só que numa hora de crise não é só o Itamaraty que representa. A postura do presidente é muito importante na representação do que o país pensa, do que o país aprova ou desaprova. E aí essa postura também não está nítida. Então nós estamos tendo uma discrepância na área internacional entre a postura de Itamaraty, perfeitamente alinhada com a comunidade internacional, e a postura do presidente que não está bem alinhada com o Itamaraty. Isso aí não é bom para o Brasil. Legal. Você faria um comentário sobre o que as pessoas, e a gente está encaminhando já para encerrar, já deu 1 hora de live, comentário sobre o que as pessoas, depois de 2 semanas, elas devem estar atentas, olhando, não olhando, prestando atenção para entender esse conflito depois de 2 semanas. A gente está encaminhando, provavelmente, se eu disse que já subiu o nível de negociação para o primeiro escalão, deve estar encaminhando para uma solução negociada, né? A Rússia viu que não era fácil como achou que era, está sofrendo sanções internacionais econômicas fortes, não está conseguindo avançar em vários aspectos. Como é que as pessoas devem avaliar esse cenário na tua perspectiva? Olha, eu penso que o tempo está jogando contra
os interesses da Rússia, os interesses militares da Rússia, de interesses políticos. Né? O tempo está jogando contra. E as sanções elas começam a ter consequência, porque você estabelece sanção, mas ela não tem consequência imediata, mas ao longo do tempo ela passa a ter consequência. Uhum. Então, as sanções passam a ter mais consequências, começam a ser mais aperfeiçoadas, o pessoal começa a ver onde é que tem válvulas de escape, começa a fechar essas válvulas de escape das sanções. Isso aí é ruim também para o povo russo, né? É ruim para a política russa, é ruim para o governante, isso aí tudo, mas também é ruim para o governante da Ucrânia, que vai, a população começa a levantar essas dúvidas, pô, será que não dá para a gente ceder aqui ou ceder ali? Então, começa a ir contra, né? O tempo começa a ser um inimigo principalmente do agressor. E do outro também, porque o sofrimento humano começa a ter um impacto muito grande. Eu vejo que a subida do nível de conversas entre ministros de Relações Exteriores é um bom sinal. Eu vejo que, porque a partir daí só tem a possibilidade de conversa entre os dois presidentes. Porque quando os ministros das Relações Exteriores já conversaram, as equipes de negociação já conversaram. Agora os ministros das Relações Exteriores. Vamos ver se os dois governantes aí, daqui a pouco, eles aceitam alguma mediação. Tomara, legal. Eu queria abrir para uma mensagem final que você tenha para deixar para as pessoas. Agora, eu queria aproveitar para deixar mais uma vez a minha solidariedade pessoal para os cidadãos ucranianos que moram lá, que estão sofrendo, os que saíram, precisaram emigrar, os brasileiros que não estão lá, mas sofrem em razão de parentes, dos vínculos que têm com a Ucrânia. A gente tem que defender sempre as regras, o que é justo, é certo. Essa é uma invasão que foi feita violando a autodeterminação da Ucrânia. É um absurdo o que aconteceu. Essa foi uma agressão injusta, unilateral. Ainda que você possa explicar, você não justifica ela dentro do que é certo, dentro das regras internacionais. Então, eu queria deixar a minha solidariedade. A gente ora, a gente se manifesta. Acho importante que as pessoas percebam que existe um apoio, e isso não existe só, está existindo no mundo inteiro, né? Inclusive empresas multinacionais voluntariamente ou estão apoiando ou estão deixando de existir na Rússia, estão se afastando, estão quebrando relações comerciais para mostrar que uma agressão como essa é inadmissível no mundo moderno, que a gente não pode concordar com isso, que a gente tem que se posicionar para que não sejamos lenientes como aconteceu naquela invasão em que o mundo nazista invadiu primeiro a Polônia, né, e as pessoas não se manifestaram, os países não tomaram posição, e depois, né, a Alemanha entendeu que poderia invadir e seguir no seu plano expansionista. Acho importante que a gente tome posição, que o mundo se posicione em relação a esse ato de agressão, a essa guerra injusta, a essa invasão, e deixar minha solidariedade. E queria abrir para a sua manifestação final também, Santos Cruz, para que a gente possa encerrar. Queria agradecer muito a sua presença, o seu conhecimento, a sua experiência, a riqueza da sua vida. A gente tem cada um só uma vida, né? Agora, como a nossa vida se torna mais rica quando a gente aprende pelos olhos dos outros, por pessoas que tiveram experiências extraordinárias como a sua, que viveu guerras, que não ouviu falar. Você estava lá, você viu com os seus olhos, você viu o sofrimento no olhar, na vida das pessoas, você viu como uma guerra impacta vidas. Acho muito rico trazer isso para que a gente possa ser empático, para que a gente possa, cada um a partir da sua fé, orar, se manifestar, se posicionar e ser solidário e incentivar a solidariedade em relação a quem está sofrendo, quer lá na Ucrânia, quer aqui no Brasil. Mais uma vez, muito obrigado por estar compartilhando um pouco dessa sua experiência e visão conosco, e queria deixar para você fazer a sua mensagem final também. Tá bom, muito obrigado. Olha, o que eu posso dizer é que tem que pensar sempre na dimensão humana do problema. Eu vivi em muitos locais no Brasil, você consegue enxergar, você não precisa sair daqui, você não precisa se afastar daqui da minha casa 15 quilômetros para ver situações terríveis de miséria, né, como eu vi no Haiti, como eu vi na África, a violência de origem política por conta de fanatismo político, a violência por conta de
de interesses nacionais, de você apoiar movimentos rebeldes do outro lado da fronteira contra o outro governo. Fiquei 2 anos e meio no meio desse jogo, né? Então, isso aí não precisa ser alertado para a nossa sociedade que sempre pensar na dimensão humana dos problemas. Claro que na hora do combate ali você tem força física, é agilidade, é decisão, é a parte tática das coisas, né? Mas a dimensão humana é fundamental que a pessoa não perca. E que o pessoal nosso não embarque nessa perda de dimensão humana, onde tudo se resume a uma opinião de WhatsApp, uma opinião de Twitter, né? Para que as pessoas pensem o que significa a miséria, o que significa você ter que largar tudo que você construiu na vida e sair só com uma mala e ver tudo destruído, olhar para trás e ver tudo destruído, né? As pessoas têm que pensar na dimensão humana das coisas e não no fanatismo político, não na análise fria daquilo que a gente está vendo hoje transmitido aí, seja pela internet, né, ou pelo qualquer meio de rede social. Então, não pode esquecer do sofrimento humano se divertindo com a tela do celular. Verdade, sensacional. Obrigado, Santos Cruz, mais uma vez. Deixa um abraço para todo mundo que está nos acompanhando. Esse vídeo vai ficar disponível para depois quem quiser assistir e aprender, como eu aprendi, e vários de nós queriam aprender e aprenderam hoje com o General Santos Cruz. Mais uma vez, obrigado, um grande abraço para você e a gente segue em contato. Seguimos em contato também com quem está nos assistindo. A gente vai seguir cobrindo e trazendo mensagens de inspiração, de posicionamento em relação a esse e outros problemas que a gente vê no mundo e no Brasil. Grande abraço. Muito obrigado. Boa noite a todos.